Meu nome é Israel Gomes dos Santos. Eu nasci no dia 28 de março de 1949, no estado de Pernambuco, nordeste do Brasil. Nasci em um berço evangélico. Minha família era toda evangélica, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde permaneci por 46 anos como evangélico. E me tornei muçulmano. Como eu me tornei muçulmano? Eu ouvi 5 palavras sobre o Islã. Após eu ouvir 5 palavras, eu me converti ao Islã. Mas essas palavras têm tempo e lugar. A primeira palavra, eu estava no exército, eu tinha 20 anos de idade quando eu ouvi a primeira vez falar dos muçulmanos. Me passaram uma informação muito distorcida dos muçulmanos. Aquilo me deixou revoltado, não me dizia nada a ver, então deixei para lá. Deixei o exército e imediatamente entrei em uma escola de teologia, Missirri. Eu me formei no Seminário Amazônico de Amazonas, em Manaus, em Belém do Pará. Depois viajei aqui para São Paulo, fui para Pindamonhangaba, onde eu fiz doutorado em Sharia. Após isso, eu fui nomeado pastor de 5 igrejas em Suzano, no estado de São Paulo, onde permaneci por 22 anos como pastor. Como pastor, eu fiz um sermão na igreja e eu disse que, graças a Deus, que a maior religião do mundo era a religião cristã. E muitas outras palavras eu falei. Após terminar o meu discurso, recebi a visita de um seminarista, também de Pindamonhangaba, que ele já era formado em teologia, e ele disse para mim, Ismael, ou Israel, como era o meu nome, eu fui no Rio de Janeiro e peguei um livro lá, e o livro me disse que a maior religião do mundo atualmente é o Islã. E eu perguntei a ele, e o que é Islã? Eu tinha 42 anos quando eu ouvi falar na palavra Islã pela primeira vez. Ele disse, olha, eu não sei o que é Islã, eu sei que diz que a Islã é a religião dos muçulmanos. Aí eu perguntei para ele, mas espera aí, muçulmano tem religião? Aí ele disse, olha, eu não sei, o livro diz que Islã é a religião dos muçulmanos. Agora me despertou a curiosidade para eu saber o que é o Islã. Então eu procurei durante 3 anos onde era que tinha Islã. Depois eu soube que em São Bernardo do Campo tinha um centro islâmico. Eu me dirigi para lá e encontrei um irmão com o nome de Ivan Galvão, Bilal é o nome dele, e ele me falou e disse, olha, senta aqui na mesquita. Nós andamos um pouquinho e eu avistei a mesquita pela primeira vez na minha vida. Agora eu tinha 46 anos, mas quando eu vi com os meus olhos pela primeira vez uma mesquita islâmica ou muçulmana, eu tinha 46 anos. Nós sentamos e ele começou a falar, disse assim para mim, o Islã é fundamentado em pilares, chamados os pilares da fé e os pilares do Islã. E ele começou me falando dos pilares da fé. Quando eu ouvi aquilo, eu como teólogo, como pastor, eu conhecia muito bem o que era a fé, o que era a crença em Deus, nos anjos, nos profetas. Quando ele falou um pilar que chamou livro, aí eu perguntei a ele, mas vem cá, você tirou essas palavras de onde? Porque eu sabia quem era o profeta Moisés. Ele disse assim, o Alcorão. Eu tirei essas palavras do Alcorão. Eu ouvi falar na palavra Alcorão a primeira vez na minha vida e eu tinha 46 anos. Então os senhores se lembram, eu ouvi a primeira palavra, eu tinha 20 anos, ouvi falar dos muçulmanos. 22 anos depois eu ouvi falar na palavra Islã. 3 anos depois eu ouvi falar na palavra Alcorão. Aí eu disse assim, o que é Alcorão? Ele disse, olha, o Alcorão é um livro igual à Bíblia. Ele quis ser bom para mim. Hoje nós sabemos que a Bíblia não é igual ao Alcorão, nem o Alcorão é igual à Bíblia. Aí eu disse, e desceu. Eu sei que o Torá desceu sobre Saídna Musa, o Evangelho foi revelado a Jesus, e esse Alcorão em português, o que é Alcorão?
Aí ele me disse o que era e disse: desceu sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ouvi essa palavra pela primeira vez, porque antes eu ouvia falar em Maomé, e eu não sabia quem era Maomé. Quando ele falou a palavra Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eu perguntei a ele: quem é Muhammad? Ele disse: é um profeta igualmente a Sayyidina Musa, Ibrahim, a Jesus. Então eu ouvi agora quatro palavras. Muçulmano, 20 anos de idade. Islã, 42 anos. Alcorão, eu tinha 46 anos quando eu vi Alcorão e a palavra Muhammad. Faltou a última palavra. Ele disse: depois que você estiver consciente dos pilares da fé, você agora vai fazer os pilares do Islã, que é a oração, porque o muçulmano ora 5 vezes ao dia. Eu perguntei: o quê? O muçulmano ora 5 vezes ao dia? Ele disse: sim. Irmãos, essa palavra, orar 5 vezes ao dia, entrou no meu coração como uma flecha. Eu disse: mas como? Eu sou pastor de 5 igrejas, eu oro só quando vou na igreja, dia de domingo. E como o muçulmano ora 5 vezes ao dia? Ele disse: não só isso, o muçulmano também ele faz jejum 30 dias em seguida. Eu disse: como, Bilal? Eu, como pastor de 5 igrejas, o mais tempo que eu fiz foi 3 dias de jejum. E como é que o muçulmano ora 30 dias em seguida? Ele disse: não só isso, também o muçulmano dá o zakat, é um tributo, é uma ajuda que ele dá para o sustento do pobre. Aí eu disse: mas como? Eu sou pastor de igreja, eu tiro o dízimo das pessoas, 10%, como é que muçulmano? Ele disse: muçulmano, é o contrário, o rico dá para o pobre. Quer dizer, eu sou beneficiado do pobre, para mim que tinha um nível, meu salário era 6 mil reais, que era na época do Sarney, que $1 era igual a R$1. Então quer dizer, meu salário era 6 mil dólares e eu ainda arrancava o dízimo das pessoas. Ele pediu desculpa, o Bilal, disse: leva esse livro, aquele livro de Maurício Bucay, a Bíblia, a Ciência e o Alcorão. Eu levei para casa e comecei a ler aquele livro. Tudo que eu lia naquele livro me provava que o Islã era a única religião de Deus. Eu não tive outra dúvida. Depois de 3 dias, eu voltei no centro islâmico e fiz a charrada. 3 dias após ouvir 5 palavras, 3 dias depois eu me converti. Por quê? Porque eu ia dormir, quando eu minha cabeça no travesseiro, dentro de mim me falava: como tu és um teólogo, tu és pastor de 5 igrejas e os muçulmanos oram 5 vezes ao dia e tu não ora, como tu és um teólogo? Eu me virava para o canto, queria dormir de novo, aquela palavra falava dentro de mim: tu és uma pessoa que tem 2 carros, casa e tem um salário de 6 mil dólares, e como tu arranca dinheiro dos pobres e os muçulmanos pagam para os pobres. Então aquelas palavras não me deixavam dormir durante 3 dias. Eu não tive uma outra alternativa a não ser voltar no centro islâmico e fiz a minha charrada no dia 19 de setembro de 1996. Eu diria para essas pessoas, como eu disse há pouco instante, está ali uma evangélica que ela confessou para mim que tem medo de abraçar o Islã com medo de renegar a Jesus. Eu digo: meus irmãos, meus amigos, queriam os cristãos amar e obedecer e crer na mensagem de Jesus igual nós os muçulmanos. Eu diria para vocês que o Islã e os muçulmanos crê na mensagem, na verdadeira mensagem genuína de Jesus, muito mais. Em breve nós vamos mostrar aqui um vídeo que vai ser produzido por mim, um livro também que eu escrevi. O que é que tem, em árabe seria Maza Yujad Fitorah, o Azabu Eijin, An Islam. O que tem do Islã na Bíblia. E eu vou mostrar. Na hora que estiver fazendo o wudu, vai aparecer um versículo embaixo da Bíblia. Nós é quem praticamos o cristianismo muito mais do que os cristãos. Então, eu disse até para o Sheikh Bucay: nós muçulmanos somos cristãos verdadeiros. Nós que praticamos o cristianismo, porque Jesus é um profeta do Islã.
O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para eu falar para os evangélicos seria uma afronta, mas porém para os muçulmanos, eu digo para os senhores que para mim não existe um profeta, não é fazendo distinção entre os profetas, mas no destaque da sua mensagem, na quantidade de milagres, na quantidade de ditos, não existe profeta igual ao profeta Muhammad. Eu já reuni minha família, que são composta de 7 pastores e 81 pessoas da Assembleia de Deus, e eu disse para ele, se eu disser a você que em ministério profético, o profeta Muhammad está muito acima do profeta Jesus. E eu digo, abra sua Bíblia, veja quantos milagres Jesus fez na Bíblia. 17 somente, ditos, quantos ditos? 17 somente. O profeta Muhammad tem milhões e milhares de ditos. Tem companheiro que escreveu como Bukhari, mais de 16 mil ditos do profeta. Quantos milagres Jesus fez em toda a Bíblia? 4 milagres. Eu tenho um livro que eu mesmo escrevi com meus próprios punhos, traduzido árabe. O profeta Muhammad, 106 milagres. Quer dizer, em tudo eu acho que o profeta Muhammad é o último mensageiro de Deus que veio para selar e confirmar a mensagem dos outros profetas. Por isso que ele tem uma mensagem bem mais. Eu dizia em minhas palavras, muito obrigado, Ya Rasulullah, pela mensagem que Deus lhe revelou, que me atingiu a mim pela grande misericórdia de Deus, e foi uma grande bênção do Senhor para comigo, de eu ter abraçado o Islã após levar uma vida de 46 anos no engano, e era enganado. Eu enganava e era enganado. A dificuldade dos brasileiros de conhecer o Islã e de se tornar muçulmano é exatamente o que eles escutam da mídia. O Islã aqui na América Latina se tornou uma religião marginalizada, porque a mídia distorce a verdade. Então os brasileiros têm dificuldade de conhecer a verdade do Islã. Por que tem dificuldade? Porque nós temos pouquíssimos divulgadores na língua portuguesa, por ser um país muito grande, e o número está pouco ainda. Essa é a dificuldade maior que eu digo. E aconselho os brasileiros que vão me ouvir neste vídeo, que procurem o conhecimento, procurem saber o que era o Islã em si. Se você olhar para a essência do Islã, porque o Islã aqui no Brasil também ele está sofrendo pela mídia e por algumas pessoas que têm um nome somente de muçulmano, e as pessoas, em vez de fazer como eu quando estudei durante os 3 dias que eu estudei sobre o Islã, eu olhei para a essência do Islã e usei uma expressão que depois eu vim conhecer, uma oração que uma outra pessoa também usou. Eu disse, graças a Deus que eu abracei o Islã antes de conhecer os muçulmanos, e parece que teve um cantor, de reggae, que também usou essa expressão. Então o meu conselho é, olhe para o Islã, conheça o Islã, estude olhando para a essência do Islã, que você vai ter um conhecimento verdadeiro do que é o Islã. Eu diria para as mulheres que eu acabei de vir de uma região onde eu passei 6 anos. 6 anos não é um curto tempo, é um bom tempo, onde eu convivi com mulheres que elas se vestem toda coberta, porque é uma coisa opcional delas. Opcional por quê? Porque chega no nível da fé delas. Porque quando Deus revelou este versículo para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz a vossas mulheres que se cubram, então as mulheres se cobrem voluntariamente por fé. Não é o que diz a mídia, que a mulher usar a boca, debaixo da boca, aquilo é uma coisa do Islã. Não, aquilo ali é coisa do homem. Você tem que saber que quando você vê uma mulher de lenço, de hijab, bem vestida, ela está obedecendo a Deus e está praticando o nível da fé dela. Então você
que quer ser muçulmano, mas tem medo de enfrentar esta realidade do fruto da fé, eu lhe diria, não se preocupe, todas as coisas virão automaticamente, como fazer as 5 orações diárias, jejuar no meio de Ramadã, usar o véu para as mulheres, isso são fruto da fé. Por isso que Saídna Yahya, João Batista, as pessoas que iam para ser batizado, o batismo do arrependimento, ele sempre dizia, povo, raça de víbora, produzir fruto digno de arrependimento. Então, tudo isso que você vê nos muçulmanos, na prática, no verdadeiro muçulmano, no vestir, na alimentação, no uso do véu, isso são fruto da fé que você vai adquirir isso com o desenvolvimento e o crescimento da sua fé. A tranquilidade do nível da minha fé é que não é uma fé restrita à religião islâmica somente. Não, eu seria mesquinho se eu dissesse que os pilares da fé islâmica é eu crer no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e desprezar os outros como faz os cristãos. A fé islâmica, a minha fé que eu tenho hoje é uma fé mais abrangente, que na medida e no nível que eu creio no profeta Muhammad, é o mesmo nível que eu creio na mensagem genuína de Jesus e na sua própria pessoa. Não só ele, como todos os profetas, que eu não vou falar o nome deles para ganharmos tempo, mas a fé islâmica é uma fé completa. Quando eu digo eu creio nos livros sagrados, eu não vou dizer nunca, você nunca vai citar um versículo para mim que realmente está no seu estado original, como foi revelado ao profeta Moisés, profeta Moisés, que a paz de Deus esteja sobre ele. Eu vou dizer, não, isso aí era no tempo da lei. Não, eu vou pegar esse versículo e praticar na minha vida. Então a minha fé hoje é uma fé mais abrangente, que abrange todos os livros sagrados, todos os profetas e toda a prática islâmica. Então o que eu aconselho para os muçulmanos e os brasileiros é praticar uma fé sem uma fé completa, deixar se envolver no nível da fé. Allah subhanahu wa ta'ala é uma palavra na língua árabe que é o mesmo chamado Deus na língua portuguesa, ou Deus em espanhol, ou God em inglês, que é o Criador do universo, que criou todas as coisas, que é esse Deus que nós adoramos e chamamos de Allah, que é o Deus que adora, entre parênteses, os cristãos, mas adora do seu modo, do modo que passou os seus pais. Não, nós adoramos a Allah do modo que todos os profetas nos ensinaram que nós devemos adorar. Então Allah, mais uma vez eu digo, é o Criador do universo e é o Deus que os muçulmanos mundialmente adoram com corpo e alma. A mensagem que eu quero deixar para os não muçulmanos é um conselho de um pai para filho, porque dessa idade eu posso dizer que seria um pai para os jovens e para os que estão na terceira idade, eu diria, busque o conhecimento, porque no dia do juízo final vai ser uma coisa que Deus vai perguntar a você por que você não conheceu a religião islâmica, e você não vai ter desculpa. Então eu digo para você, busque o conhecimento. Para os muçulmanos, eu diria, todos os muçulmanos, irmãos, teremos que viver aquilo que nós pregamos, ou que confessamos, ou que lemos. Se nós lemos, teremos que viver e praticar. É esse o meu conselho para todos os muçulmanos. Após eu aconselhar aos muçulmanos a viver aquilo que prega, e para os não muçulmanos buscar o conhecimento, eu desejo a vocês que Deus encaminhe aqueles que ainda não estão encaminhados. Eu desejo para os muçulmanos que busquem o conhecimento e que se torne um divulgador, porque nosso país é um país carente, e depois que você fazer isso, Deus vai lhe abençoar,
Deus vai lhe iluminar, Deus vai dar tudo quanto você deseja, e esse também é o meu desejo como muçulmano, que Deus abençoe a todos quanto vão me ouvir, e que Deus lhe ilumine, lhe dê a paz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi